Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Meu amigo Rodrigo, pode ficar à vontade. Olá, meu povo! Estamos aqui começando mais um programa, uma história de sucesso. Hoje eu estou com o JC e Edu Malafaia aqui conosco. Boa noite, Malafaia. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite também, Rodrigo. Tudo ótimo. Conta a tua história para nós, por favor. Então, eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo. Estou aí com quase 65 anos, faltam alguns dias para completar. E comecei a escrever bem criança ainda, com uns 12, 13 anos, muito incentivado por professoras, né, que gostavam das minhas redações na escola. E com relação à vida, assim, eu sou filho de migrantes, né? Minha mãe era do norte de Minas, meu pai era de Alagoas, se conheceram já em São Paulo, trabalharam em fábrica, em feira, em comércio, e eu cresci na periferia de São Paulo, né? Quando eu nasci, a família morava na Zona Norte, na Vila Maria, e depois, quando eu tinha uns 11, 12 anos, nos mudamos para a Zona Leste, na região de São Miguel Paulista, onde a gente tem uma casa até hoje, embora, né, atualmente eu more em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Então, resumidamente, é mais ou menos isso. Tudo bem. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Malafaia, que eu conheci. Eu conheci o Malafaia lá na Fringe de Mambucaba. Aliás, eu conheci só gente boa na Fringe de Mambucaba, né? Eu conheci um bocado de gente, um grupo de pessoas incríveis, né? E foi um prazer imenso ter conhecido você, ter conhecido aquela turma toda lá. A gente fez um bom ciclo de amizade, né? Um círculo legal de amizade de poucos dias, né? E a gente conseguiu todo mundo se tornar amigos, né? Foi uma coisa assim interessante. Eu não vejo isso constantemente, né? E agora lá em Mambucaba aconteceu isso. Rodrigo, tem alguma coisa fazendo um barulho estranho aí? Não sei se é o meu aqui, não. E o que eu queria que você falasse um pouco justamente sobre aquele período ali da FLIM, como é que foi ali, como é que você chegou ali, o que te impulsionou a participar de uma FLIM, uma FLIM daquela, uma feira literária tão importante. Conta um pouquinho para a gente ali, aquele lance ali, quando a gente conheceu, quando você conheceu aquele povo todo. Fala um pouco sobre aquele período ali. Depois a gente vai mais para a sua vida, mais lá para frente. Certo. Então, a minha participação na FLIM, ela está ligada principalmente com a figura do Cagério, né? Eu conheci o Cagério em 2007. Eu morava em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. E o Cagério, eu era professor, morava na rua da escola, e o Cagério tinha passado no concurso da prefeitura para trabalhar lá. E chegou lá na semana de recepção dos professores, sem ter lugar para ficar, e ainda na dúvida se ia morar lá em São Sebastião ou se ia morar aqui em São José dos Campos, que ele também tinha passado no concurso aqui. Aí, resultado, ele acabou ficando uma semana hospedado na minha casa, e a gente se tornou amigo, e ele resolveu ficar aqui em São José dos Campos, isso em 2007. Aí, em 2011, eu mudei de trabalho e vim morar em São José dos Campos, né? E tinha o telefone do Cagério, mas eu nunca mais tinha falado com ele. Aí falei, quando eu mudei para São José em 2011, falei, deixa eu ver se o Cagério ainda mora aqui.
Aí entrei em contato com ele, ele morava assim a 200 metros de casa em linha reta. Aí estreitamos a amizade, frequentávamos uma casa do outro, nos tornamos parceiros, né, do samba, até que ele cantou lá na FLIM, né, durante a FLIM. E como ele é um dos organizadores da FLIM, eu acabei indo, né, convidado nessa FLIM, porque eu lancei um livro de poemas esse ano. O livro ficou pronto em julho, com uma editora do Rio, chamada Autografia, e oficialmente o livro será lançado na Flip, lá em Paraty, que estava originalmente marcada para acontecer em julho. Mas aí a Flip foi adiada para novembro e o livro ficou pronto. Veio o convite do Cagério, né, para participar da Flip, e aí fui lá. Só te interrompendo um minutinho. Meu primeiro livro eu fiz pela Autografia. Certo. Vai seguir. Então, e aí fui parar lá na FLIM, onde eu conheci você, o Bruno Black, a doutora Cláudia, a Joaninha, a boneca de lata, que agora não foge o nome dela, o Rog Alec, entre outros. Realmente foi. E foi realmente um período legal, de 5 dias, assim, mas de convivência harmônica, tranquila, né? E que a gente conseguiu aí estabelecer alguns contatos importantes. Estamos trocando experiências, né? Verdade. Eu perguntei porque eu senti que você tinha uma ligação forte com o Cagério e aquela turma ali da música, que vocês brincaram muito, né? Assim, um encarnando no outro e tal. Eu falei, poxa, legal, né? Já tinha uma amizade, né? Forte. É uma amizade já de aí uns 14, 15 anos. Então, e aí, de tempos em tempos, não foi a primeira vez que eu fui a Mambucaba, né? Já estive lá umas 2 ou 3 vezes antes. E é um pessoal legal. Tem outras amizades lá, né? O Sarkis, que já conhecia da vez que eu fui em 2022, a esposa dele, e outras pessoas, né? O Carlos Mambucaba. Eu também já havia conhecido em visitas anteriores à Vila Histórica de Mambucaba. Mas é isso, em relação a isso. É isso aí. E o Rodrigo, cadê você, Rodrigo? Levanta a câmera um pouquinho, abaixa a câmera um pouquinho, está muito para cima. Rodrigo? Parece que o Rodrigo não está te ouvindo. Ele parece que travou a imagem dele lá, ou a internet dele não está legal, não. Rodrigo? É provável. Bom, então vamos conversando um pouco até que ele volte. Aí, voltou. Rodrigo, tá tudo bem, Rodrigo? Oi, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Bota a câmera para baixo um pouco, que está muito para cima. Mais um pouco. E para a sua esquerda também. Não, aí. JC. Vai para cima, vai para cima. Oi. Eu toco o programa com ele aí, eu vou sair, eu vou pedir pro meu pai me ajudar a entrar pelo computador aqui. Eu já volto. Certo. Então, faz uma pergunta para ele aí primeiro, que aí ele vai respondendo enquanto você sai. O Rodrigo não tá legal lá, não. Mas tudo bem. Malafaia, desculpe aí os problemas, você sabe como é que é o programa ao vivo, acontece essas coisas mesmo. Né? A gente se prepara tanto, mas... Eu estava preocupado que no final da tarde aqui choveu, acabou a energia, eu falei, só falta chegar na hora do programa, está sem energia. Você sabe que aqui também apagou tudo, deu uma trovoada forte e apagou tudo, cara. Eu falei, meu Deus, não pode faltar na hora. Aí voltou faz uma meia hora, voltou tudo, eu botei tudo. Eu já tinha feito tudo, já tinha programado tudo, agora eu tive que reprogramar.
Mas isso é normal, acontece muito isso quando a gente está... A internet não depende da gente. Mas vem cá, fala um pouco sobre o projeto Vamos Resolver o Problema. O que significa isso? Então, nos anos 70, eu escrevi um pensamento que eu já postei no Facebook recentemente, dizendo que eu nunca serei plenamente feliz enquanto tiver alguém passando fome nesse planeta. Justamente. Isso aí. Então, concordo plenamente com você. Então, assim, a questão de ter pessoas passando fome em algum lugar do mundo sempre me incomodou muito. E, ao longo da vida, sempre pensei em alguma coisa nesse sentido, mas enquanto trabalhava, cuidava de família, essas coisas, das questões cotidianas, não tinha muito tempo para pensar nisso. Aí veio a pandemia em 2020, fiquei em casa, né, trabalhando em home office, mas aí tinha bastante tempo dentro de casa, sem estar envolvido com atividades externas, com outras coisas que distraíssem a cabeça. Aí voltei a pensar essa questão e, num primeiro momento, eu comecei a pensar num projeto para desenvolver quando eu me aposentasse, que eu estava para me aposentar, como me aposentei de fato, em 2021. E aí esse projeto inicial era para criar tipo um caminhão da economia, né, como tem o carro do ovo, essas coisas, para vender alimentos pelo preço mais barato possível nos condomínios populares. Certo, legal. Minha Casa Minha Vida, coisa assim. Só que aí eu fui me informar sobre as coisas, né, a infraestrutura necessária e tudo, fui consultar o Sebrae e também a questão de montar cestas básicas para vender e tal. E aí no Sebrae me colocaram alguns senões e eu comecei a repensar essa questão. Aí depois de meio que abandonar essa ideia de ir vender comida por um preço acessível para as pessoas de mais baixa renda, aí eu criei uma ideia de uma cooperativa, né, uma cooperativa de consumo, para vender comida para as pessoas que têm o poder aquisitivo. Só que essa cooperativa ela seria criada já com uma cláusula, né, que a maior parte do lucro dela seria destinado para fazer doação de alimentos. Então, é algo em torno de 70% para... Ideia legal, hein, cara? Para fazer doação de alimentos. Cheguei a conversar aqui em São José dos Campos com algumas pessoas ligadas aí com partidos políticos, com sindicatos e tudo, e também com a Central Única de Favelas do Estado de São Paulo, né? Então, aí passei essa ideia adiante, mas tudo esbarra na questão financeira, né? Para você criar uma cooperativa, fazer um projeto experimental, aí precisaria, no mínimo, de uns 200, 300 mil reais de estimativa física, nem sei se está muito correto, né? E aí não tem, assim, eu e as pessoas que eu conheço que se interessaram pela ideia, não teria como levantar esse dinheiro em pouco tempo e tal. Mas aí passei a ideia para frente. Pode ser que alguém resolva implementar, não sei como é que estão as conversas aí nas entidades, empresas, para onde eu passei a ideia. E aí depois, né, como resultado de uma coisa que me aconteceu durante a pandemia, que foi começar a olhar um pouco para o mundo dos investimentos e aprender um pouquinho sobre isso, não muito. Aí, no final, a ideia final resultante foi, ao invés de criar uma cooperativa de consumo, criar um fundo de investimento onde as pessoas fazem
depósitos, né, para os fundos de investimento, e o dinheiro depositado ele não sai do fundo, e só os rendimentos desse fundo, os rendimentos mensais, né, esse dinheiro seria investido em investimentos de renda fixa, que são os investimentos mais seguros e tal, no Tesouro Direto, desde que tenha renda mensal, né, possa ser retirado mensalmente, e aí os rendimentos seriam usados para fazer doação de alimentos. E assim, por que fazer esse tipo de fundo, né? A ideia é o seguinte: o modelo que a gente usa desde sempre, e que, notadamente, foi muito usado na campanha de combate à fome a partir da iniciativa do Herbert de Souza, né, o Betinho, nos anos 90, o modelo que a gente usa é de você pegar os recursos de A, seja alimentos in natura ou dinheiro, e entregar na mão de B, que está precisando desses recursos no momento. Tá? Só que esse modelo, do meu ponto de vista, ele já se mostrou meio falido, porque aí que você fica dependendo o tempo todo de que A esteja disposto a doar para fazer assistência a B. Aí, quando A não quer ou não pode doar, você fica sem recurso para assistir quem está realmente precisando. Então, a ideia da criação do Fundo Permanente para Doações é você ter uma fonte constante para doação. E eu fiz um texto, que é esse texto Certo. ao qual você comentou no início, chamado Vamos Resolver o Problema, né? Onde eu cito alguns dados, né, que eu até não sabia na hora de escrever o texto, agora em junho, julho, que foi quando eu tive a ideia e resolvi colocá-lo no papel. Eu fui pesquisar algumas coisas sobre... Na verdade, eu fui pesquisar quem foi que fez uma doação, qual foi o empresário estrangeiro, não lembro se foi o Bill Gates, se foi o... Agora fugiu o nome do é um desses empresários aí das high-tech da vida. Ele fez uma doação, acho que de 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, para fazer doação de alimentos e tal. E aí a coisa é pontual, né? Você pega os 100 milhões aqui, doa ali, acabou. E o problema continua existindo. Né? Aí eu estava procurando os dados. Hã? Pior que é mesmo, né? Não soluciona o problema, é só naquele momento ali, né? Sim. Pinta aquela fachada depois. Então, aí eu estava procurando os dados para saber quem foi que fez essa doação e tal, para citar no texto, e apareceu uma informação importante, diferente disso, né? Colocando que no Brasil, no ano de 2020, quando começou a pandemia, em 3 meses, juntando doações de pessoas físicas que doaram 20, 30 reais, e doações de bancos, de empresas e tal, que doaram milhões, foram doados 5,6 bilhões de reais. Em questão de 3 meses, por conta da emergência da situação posta pela pandemia. E aí eu passo, né, no texto a reflexão, né, se esses 5,6 bilhões não tivessem sido usados no modelo antigo de pega de A e entrega para B, você teria um fundo com 5,6 bilhões, e esse fundo rendendo aí 1% ao mês, ou 0,5% ao mês, estaria rendendo uns 200 milhões, né, por mês, e aí você teria 200 milhões para transformar em cestas básicas e fazer doação. Incrível, né? E também você poderia fazer menos isso e ainda investir mais, né? Ainda continuar fazendo ele girar, sempre rendendo alguma coisa, né? Com os lucros dele, os juros, você investia no seu projeto e continuava rendendo, né? Então, você criar, pudesse ser sustentável. Né? Então, a ideia que eu coloco no texto, né, no Vamos Resolver o Problema, é que você pegue dos rendimentos, pegue 70% ou 80% dos rendimentos, transforme em doação, e os outros 20% você
mantenha no Isso. capital principal para retroalimentar o fundo, para que ele continue crescendo e o fundo estaria sempre aberto para receber novas doações, né? Isso, assim, pensando num fundo com abrangência para o país todo, um fundo encampado, sei lá, pelo governo federal. Depois daquela Mas época, você chegou a comentar isso com alguém mais ou a primeira vez que você está falando do assunto? eu já participei de um podcast aqui em São José dos Campos, organizado pela Meio da Origem, do Sindicato dos Trabalhadores, acho que é na área de tecnologia aqui de São José. Mas essa é a segunda vez que eu estou colocando, assim. Porque o que acontece é que esse assunto é um assunto que não caduca, né? Sim. Ele é sempre atual, né? Então, assim, essa formatação final do Fundo Permanente de Doações, né, que eu chamei de FPD, ela é bem recente, né? Esse texto, Vamos Resolver o Problema, eu escrevi em julho. Então, certo. Mas a ideia, ela nunca vai ser recente, ela vai ser sempre recente, né? Porque o país, o mundo está todo aí numa dificuldade tão grande que esse projeto seu vai sempre manter um determinado grupo cuidado, né, alimentado, tal, e outras pessoas podem gostar do projeto e expandir isso pelo Brasil, né? Porque é um projeto legal. Sim, então, agora, assim, o próximo passo em relação a esse projeto, aqui em São José, é criar um fundo municipal para fazer a questão experimental, né, de ver se o projeto, a gente consegue dar viabilidade do projeto. A cidade de São José dos Campos tem um parque tecnológico grande, tem uma grande quantidade de empresas grandes, né? Embraer está aqui, Johnson & Johnson, tem outras empresas por aqui, e também tem muitos sindicatos e organizações não governamentais. Então, se a gente conseguir dar o próximo passo, que é criar uma ONG, né, uma associação, para gerir esse fundo, e aí, a partir da criação dessa entidade, tendo o CNPJ, né, que vai dar mais credibilidade ao projeto todo, aí começar a procurar as empresas, as ABCs, os sindicatos, os partidos políticos, e tentar fazer um movimento na cidade para conseguir o máximo de doações, né, para ter o capital principal desse fundo, que vai ser aplicado para gerar os dividendos que serão transformados em doação. Ô, Edu, em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelos problemas todos aí. Eu queria perguntar como é que nasceu o seu livro. Desculpa, eu não entendi direito. Como? Queria lhe perguntar como que nasceu o seu livro. Ah, sim. Só antes de responder a sua pergunta, Rodrigo, eu vou te pedir licença, porque o JC tinha perguntado sobre um projeto no qual estou trabalhando atualmente. Eu respondi, e queria saber do JC se está satisfeito com a resposta, se quer perguntar mais alguma coisa sobre o projeto do Fundo Permanente de Doações. Não, por enquanto tudo bem. Depois a gente tem mais perguntas para fazer aqui, mas deixa o Rodrigo participar aí. Enquanto isso, eu estou botando as coisas aqui em ordem. Tá? Tem as pessoas participando aqui, eu quero atender eles. Tá bem. Então, Rodrigo, sobre o livro, né, eu comecei a escrever poemas muito novo, com 12, 13 anos de idade. Eu estou com quase 65, como falei no começo. E final dos anos 70, começo dos anos 80, houve um movimento, né, de produções independentes no país inteiro, e eu acabei conhecendo os poetas na cidade de São Paulo, que fazem esse tipo de trabalho, e fiz uma publicação em 1980 de um livro em prosa chamado Não é Proibido Sonhar. Fiz 1000 exemplares, e desse livro, infelizmente, eu não tenho nenhum exemplar mais.
E aí, com o dinheiro da venda desse livro em 1980, eu fiz um primeiro livro de poemas em 1981, chamado Conturbação, que eu estou exibindo aqui no momento. E aí fiz esse livro em 1981, também, né, fiz 1000 exemplares, porque na época a gente tinha que pagar a gráfica e as gráficas não aceitavam fazer tiragens menores. Tinha que ser de 1000 exemplares. Aí depois eu entrei na faculdade em 1982, me casei em 1983 e dei uma parada com essa questão da produção, né, de edição de livro. Só fui retomar nos anos 90, em 93, 94, eu criei um projeto chamado Assuma Este Poeta. Estou exibindo aqui o Caderno 1 do projeto Assuma Este Poeta, chamado Tendendo a Mais do Infinito. E nesse projeto ele seguia mais ou menos a linha dos fanzines, né, que são cadernos feitos a partir de cópias xerográficas. E eu organizei os cadernos do projeto Assuma Este Poeta com 20 páginas cada um. E eram cadernos mensais, a ideia era enviar para as pessoas pelo correio. A ideia era que, por exemplo, você, Rodrigo, está aí no Paraná, se você quisesse um caderno meu, você me pagava primeiro o valor, aí com o dinheiro que você me pagou, eu fazia a cópia e remetia para você pelo correio. Então, era a ideia de um mecenato coletivo, de um mecenato cooperativo, né? E que, assim, precisaria fazer uma pesquisa, talvez seja a primeira ideia de crowdfunding no Brasil, né? Eu tive essa ideia, fiz essa proposta em 1993, comecei a produzir os cadernos mensais, mantive o projeto até 1994, produzi 14 cadernos ao longo desse tempo aí. Aí depois, por circunstâncias várias, acabei parando o projeto, não consegui divulgar nacionalmente, cheguei a procurar o programa do Jô, fui na Folha de São Paulo, fui no Estadão, e não consegui espaço para divulgar, porque nos jornais eles queriam que tivesse uma editora por trás do projeto, eles não divulgavam projetos independentes. E no programa do Jô, a época que eu fui, final de 93, 94, tinha muita concorrência, teve um escândalo dos anões, aí depois, no começo do ano, lançaram a URV, que deu origem ao Plano Real. 94 foi ano de eleições, teve Copa do Mundo, e acabei não conseguindo espaço no programa do Jô. Cheguei a passar por uma pré-entrevista, mas não consegui espaço para divulgar o projeto. E depois parei também com isso, mais um tempo, e agora, como eu me aposentei em 2021, passei a ter tempo para repensar as coisas e vi a proposta da editora Autografia do Rio, no início do ano, para lançar um livro na Flip, que seria em julho. E aí eu entrei em contato, fiz lá, via as possibilidades, os orçamentos que tinha, e aí resolvi pegar os 7 primeiros cadernos do projeto Assuma Este Poeta, né, reuni-los e fazer um volume. E aí está aqui na minha mão, né, estou mostrando. E você pensa em fazer esse trabalho em áudio também, para as pessoas deficientes terem acesso ao teu trabalho? Então, o JC falou comigo lá na frente sobre isso, nós começamos uma conversa, mas foi muito incipiente, nunca mais voltamos a falar disso, né? Uma das razões de eu ter feito esse trabalho junto com a editora Autografia é que tinha a versão em e-book, né? Eu fiz uma tiragem pequena, fiz uma tiragem de apenas 100 exemplares físicos, aí tem a versão em e-book, e sim, realmente me interessa pensar essa questão de fazer um audiobook, né, para as pessoas que têm deficiência visual. É até a questão da lei da acessibilidade também, né? Sim.
tem esse lado, né, que eu acho importante a gente pensar e trabalhar nessa direção, com certeza, porque é uma quantidade grande de pessoas, né, que merecem, né, e precisam ter acesso aos bens culturais do país, com certeza. Porque eu sempre estou colocando isso para cada escritor que participa aqui. Se cada escritor no nosso país fizesse um audiobook, as pessoas cegas teriam mais acesso à leitura, mais acesso à educação, porque hoje em dia a educação ela depende muito de livro, né? E livro em papel para pessoa cega não adianta, entendeu? Verdade. Quem sabe eu e o JC amadureçamos essa ideia, hein, JC? Com certeza. O JC ele faz um trabalho de excelente qualidade, aí eu sempre falo aí. Não, a parceria é sempre bem-vindo para, né? Para melhor, né? Sim. Continua, Rodrigo. Tá plantada a semente. Não, eu estou dizendo assim que você faz um trabalho de excelente qualidade. Eu sempre falo isso para todos os escritores fazerem com você, porque vale a pena. Valeu. A gente vai conversar a respeito disso aí, de repente transformar esse livro aí no audiobook, né? Mas vem cá, a ação social do Mala é a mesma coisa, é o mesmo projeto anterior? A ação social do Mala é a parte assim da ação concreta, né? Sair da teoria, né? Que é o projeto do permanente. Então aquele projeto se torna a ação social do Mala, né? Sim, a ação social do Mala começou no início desse ano. Como eu falei, eu me aposentei em 2021. E antes de me aposentar, eu tinha dito para mim mesmo, quando eu me aposentar, eu vou ficar 6 meses sem fazer nada, absolutamente nada, para depois ver o que dá vontade de fazer. E conseguiu? Aí passaram-se 6 meses e não deu vontade de fazer nada. Um ano. Gostou de ser aposentado, né? Passou um ano, também não deu vontade de fazer nada, porque ainda estava no rescaldo da pandemia, aquela coisa, claro. E tal. Você juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí ficava mais em casa, vim morar aqui em São José, né? Eu morava em São Paulo quando me aposentei em março de 2021. Em maio de 2021, me mudei para São José dos Campos. Estou morando quase que na zona rural de São José. Então, há uma vida sossegada aqui, tranquilo. Aí, depois que passou 1 ano e meio, mais ou menos, aí começou a voltar a ideia de pensar esses projetos relacionados no combate à fome, a alguma ação nesse sentido. E no início desse ano, eu resolvi pegar o trabalho de um vizinho meu aqui, que ele mora aqui no mesmo bairro que eu, o Zeco Rodrigues, pode ser achado no Instagram, o Zeco Caricatura. Ele faz caricaturas de artistas, né? Legal, hein? Estou mostrando aqui uma, né? Um quadro mais de 25 por 30 com a caricatura do Belchior. Mas você tem vários outros artistas, tem Paulo Stone. Qual o Instagram dele? É Zeco Caricatura. Zeco Caricatura. Eu vou editar aqui. Ô JC, eu não sei se você, enquanto eu estava fora, não sei se vocês já conversaram sobre o trabalho dele que ele entrega cestas básicas. Esse era o projeto, foi onde eu falei com ele, que quando você entrou, eu perguntei pelo Mala, né? Era o projeto anterior dele que ele estava contando, mas ele pode complementar mais algum detalhe, alguma pergunta que você faça, ele complementa aí. Não, eu queria que você explicasse melhor o que seria o projeto do Mala. Explica melhor. Não, ele já explicou, ele explicou no começo, na primeira parte, ele explicou como era o projeto. Aí eu só complementei com o Mala, né? Que eu vi que parecia que era separado, mas eu falei, não, deve ser uma coisa só. Então, na verdade... Mas pode completar algum detalhe aí. Então, Rodrigo, assim, a gente tinha falado antes de um projeto que eu tenho para a criação de um fundo com recursos financeiros para ser investido no mercado financeiro e com os rendimentos fazer doação de alimentos.
Tá? E isso é uma coisa que está ainda na teoria, estou tentando viabilizar na prática. Mas a explicação dele já está gravada aí no vídeo. Ah, sim. Tá ok. A explicação dele já está gravada aí. O que eu estou fazendo na prática desde o começo desse ano? Eu peguei essas obras do Zeco Rodrigues, as caricaturas que ele faz, e comecei a vender as caricaturas para usar o lucro dessa venda para fazer doação de alimentos. E aí conseguiram, junto com a Central Única de Favelas aqui de São José dos Campos, né, distribuir alimentos para as famílias necessitadas. Eu criei aqui um motezinho desse projeto, que era compre caricaturas e doe alimentos. Legal, hein? Muito bom. Bota bem próximo, assim, aí, beleza, assim, apareceu bem. Aí, volta para trás um pouquinho, Aí, ficou ótimo, assim. Beleza, vai ficar registrado aí no seu vídeo. Só para esclarecer para o Rodrigo, né, eu estou mostrando aqui um cartazinho que eu fiz com 5 linhas, onde tem o mote: compre caricaturas e doe alimentos, ver mais obras no site zeco.com.br, o meu contato, né, que também é a minha chave Pix, para as pessoas que queiram adquirir. E aí, obviamente, quem estiver longe, a gente pode estudar a maneira de enviar pelo... Agora deixa eu dar um tempinho para o Rodrigo vender o jabá dele. Rodrigo, está aí na tela o Pix. Fala um pouquinho disso aí, desse anúncio, desse pedido que você sempre faz. Então, hoje até nem fiz, porque... Mas já está aí na tela, só para você falar. Então, já está na tela. Então, quem puder e quiser ajudar aí o nosso canal, é só fazer qualquer doação aí para esse valor, para esse Pix que está aí na tela, que está passando aí para você, será bem-vindo. E continuando o jabá, né? O Malafaia falou, o Rodrigo falou sobre audiobooks. Pois aí, nós temos o canal Audiobook JC Livros e Autores, que eu faço audiobook para os escritores que desejarem, né? E vocês só visitarem lá, dá uma chegada lá, visita o canal, conhece lá, vê se minha voz agrada para fazer o audiobook, vê os audiobooks que eu já fiz lá e deixa lá uma mensagem, um feedback, tá? Para mim melhorar mais o canal, para mim melhorar mais a qualidade do meu trabalho, ok? Ô, Malafaia, e o seu trabalho como cantor, como é que surgiu? Então, o meu lado compositor, ele surgiu por uma circunstância de cidade grande, né? Eu trabalhava e estudava, isso lá nos anos 70, e um dia saí do trabalho, peguei um ônibus lotado, estava em pé no ônibus para ir para a escola, e me veio na cabeça uma inspiração para fazer um poema. E eu não tinha como, naquele momento, escrever, né, em pé, naquele ônibus cheio. E aí me ocorreu a possibilidade de cantarolar mentalmente. Eu sempre ouvi muita música desde criança, minha mãe ouvia rádio o dia inteiro, tenho primos e tios que tinham vários discos e várias vertentes diferentes de música, então eu sempre ouvi muita música. E aí eu resolvi cantarolar para mim mesmo, assim, silenciosamente, dentro do ônibus, e memorizar. E aí eu descobri que eu poderia compor dessa forma. Então, o meu lado compositor surgiu dentro de um ônibus lotado em São Paulo, há uns 50 anos atrás. 50 não, um pouquinho menos, 40 e poucos anos atrás. E aí, ao longo do tempo, eu fui compondo e deixando guardadas as minhas composições, até que, em 2009, eu descobri que aqui em São José dos Campos, na Fundação Cultural daqui, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, tinha um estúdio de gravação e que eles disponibilizavam 20 horas para cada munícipe que quisesse. E o meu filho morava aqui em São José em 2009. Eu morava em São Sebastião ainda. Aí eu pedi para o meu filho agendar, né, o estúdio aqui da Fundação e fizemos
gravação, não me lembro exatamente quantas músicas, talvez umas 20 músicas, só violão e voz, para poder mostrar para as pessoas. E aí fiquei com esse trabalho na mão. Quando, em 2011, eu acabei me mudando para São José dos Campos. Era a terceira vez que eu tinha vindo morar aqui. Atualmente é a quarta vez que eu moro em São José dos Campos. E aí, em 2011, eu resolvi pegar dinheiro emprestado e gravar um CD com a ajuda dos meus filhos e dos amigos músicos aqui da cidade. Então, estou mostrando aqui Aí, assim. a capa do CD Pluralidade. Para mim aqui parece que está com reflexo. E aí, JC? Não, tá dando para ver. Tem um reflexinho de alguma coisa do meio, mas dá para ler a palavra pluralidade. É porque as palavras são juntas, ela reflete. Mas tá bom, tá dando para ver bem. Aí fiz esse CD, né, um trabalho poético musical Dia do Malafaia, com parcerias, né, de músicos aqui, com os meus filhos, né? Agora eu vou mostrar aqui a contracapa do CD. Ótimo. E gravei, na época, 15 músicas, 15 faixas desse CD, com declamações de poemas e as minhas composições, tanto as que eu fiz sozinho, quanto as que foram feitas em parceria e com alguns músicos, por iniciativa deles, a maioria das vezes. Agora, deixa eu falar uma coisa, Malafaia. Antes de você continuar, porque eu queria que você falasse também sobre arte da interpretação, né? Que eu sei que você fez alguma coisa para o tablado, para o teatro. Eu queria falar para o Rodrigo que tem uma visita nobre nos visitando, que é o diretor de cinema, o Aner Rodrigues, que está aqui nos dando a honra da sua presença, né? Está gostando muito do programa, está deixando os parabéns dele aqui para nós. Rodrigo, recebe aí. Aner, muito obrigado pela tua audiência e eu espero que você venha logo aqui participar conosco. Para mim será uma honra recebê-lo aqui, viu? Isso aí. E agora eu me enganei ou você tem um contato, uma relação direta com o teatro? Não, você não se enganou. Eu fiz teatro amador na juventude, em São Paulo, né? Ainda era a época da ditadura militar. Participei de um grupo de teatro chamado Trapiche, né? Grupo experimental de teatro amador Trapiche, cuja proposta era montar peças de teatro para apresentar na periferia e fazer debates, né, após as apresentações com os trabalhadores, meio que numa tentativa de iniciar um processo de conscientização dos trabalhadores sobre as questões de luta de classe e mesmo a questão do enfrentamento à ditadura militar naquela época. Mas era uma coisa assim, com poucos recursos, né? Pessoas. Sempre né? Sempre. E assim, aconteceu, né, dentro desse grupo, chegou um momento que tinha 5 poetas dentro do grupo. Não faltava poeta. Inclusive, assim, quando eu lancei o meu primeiro livro, O Não É Proibido Sonhar, que eu usei um dinheiro que eu ganhei numa ação trabalhista contra um banco no qual eu trabalhei, eu fiz os 1000 exemplares, né, e a minha proposta era criar um grupo, uma cooperativa com esses poetas que faziam parte do grupo Trapiche. Eu propus a eles que eles me ajudassem a vender os livros, né, para a gente vender o mais rápido possível, e aí, com o dinheiro da venda do meu livro, eu poderia financiar o lançamento de livros de outros poetas. Só que eles não abraçaram a ideia. E aí eu fiquei sozinho com os 1000 livros para vender, demorei 1 ano para vender, como eu já tinha falado antes, e depois fiz um livro de poemas também.
Mas vendeu bem, né? Durante um ano você vendeu seus 1.000 livros, você vendeu bem, não foi mal, não. Hein? Então, porque era uma época, né, em que isso estava sendo feito tanto em São Paulo, né, nas grandes cidades, tanto em São Paulo quanto no Rio. Eu conheci gente de Porto Alegre, de Santa Catarina. Tinha muitos poetas que corriam o país vendendo suas obras, viviam disso e tal. É a época que surge o Glauco Matoso, o Fred Maia, que atualmente vive em Portugal, e vários outros, a Marise Pacheco, a Félia Guedes, Setor Natureza, que eu não sei mais onde anda. Enfim, e aí participei desse projeto. Eu me perdi um pouquinho na pergunta agora. Não, em relação à peça de teatro, em relação ao qual o seu envolvimento direto com o teatro? Então, aí eu acabei indo para a literatura de novo. Então, aí eu participei desse grupo de teatro no final dos anos 70, mas no final eu acabei enveredando para essa venda de livros, meio que sozinho, fui fazer faculdade, casei e abandonei o teatro. Aí voltei a fazer teatro nos anos 90, quando eu me separei em 1994, né? Depois de ficar 10 anos casado, ter 2 filhos. No final de 1993, na verdade, eu me separei. Aí vim morar em São José dos Campos pela primeira vez. E estava tendo, na Fundação Cultural, né, um movimento efervescente de cultura, tinha várias comissões, comissão de literatura, de teatro, de cinema e vídeo. Então, tinha um movimento cultural forte na cidade. Naquela época, eu acabei voltando a fazer teatro. Eu consegui complicar a técnica do monólogo. Eu coloquei um texto colado na Sinfonia do Mussorgsky e Ravel, quadros de uma exposição. Então, aí montei esse monólogo em 96, aqui em São José dos Campos. Mas também foi uma coisa assim, bancada com recursos próprios. Fiz só 4 apresentações, mas era uma proposta tinha audiovisual, o personagem central era um fotógrafo, aí tinha uma exposição de fotografia no começo. Então, uma coisa assim, eu usei na época, pedi autorização para a Casa de Cinema lá do Rio Grande do Sul para usar o curta-metragem dele, do Ilha das Flores. A pergunta também é porque eu tenho uma peça de teatro que eu escrevi e, de repente, isso pode vir a te interessar. Você dá uma examinada para ver, né? Está na mão de uma pessoa, mas dependendo, vou ver se ela libera para mim mostrar para você estudar o assunto. Eu, assim, em princípio, né, eu não pretendo voltar a fazer teatro, mas eu conheço muita gente aqui em São José, e de repente posso fazer a ponte de apresentar o seu texto para os grupos de teatro da cidade, né? Porque quando eu montei o espetáculo e participei desse movimento cultural aqui efervescente nos anos 90, eu fiz muitas amizades na cidade e tem várias pessoas, vários grupos que continuam até hoje, né? É o grupo Verbo Provato, que já tem mais de 30 anos de estrada. Então dá pra... E o trabalho como cantor, você pretende trabalhar mais o seu CD de 2011? Então, eu fiz esse CD em 2011 e a maior parte das faixas quem cantam são outras pessoas, né? Eu não sou muito bom nessa parte do canto. Atualmente, eu estou participando de aulas num coral aqui em São José. Estou aprendendo algumas coisas técnicas, mas, em princípio, não pretendo investir muito nesse lado de cantor. Mas você toca algum instrumento? Não, eu não toco nenhum instrumento, né? Tem essa dependência também para... Você é mais autor mesmo das músicas, né? Eu faço mais as composições, né? Eu gravei esse CD em 2011, aí depois, em 2013, 2012, 2013, eu tentei fazer uma vaquinha virtual para um segundo CD só com sambas, né? Porque quando eu fiz a seleção das músicas para gravar o Pluralidade em 2011, eu percebi que eu tinha vários sambas. E aí fiz um levantamento, falei com 10, 11 sambas, dá para eu gravar um CD só de samba.
Mas o que eu consegui de recurso só deu para eu gravar em estúdio 2 faixas. Não deu para finalizar o CD. Sempre a gente esbarra nessa parte, né? Assim. Não tem jeito. E aí acabei deixando meio de lado. Pode ser que futuramente, né, eu invista nessa parte musical novamente. Porque o meu livro, né, que eu lancei esse ano, chama-se Simbiose Perfeita, volume 1, exatamente Certo. porque ele foi feito com os 7 primeiros cadernos daquele projeto lá dos anos 90, mas eu tenho mais 7 cadernos que pretendo transformar no volume 2, o Simbiose Perfeita, volume 2, que talvez eu faça. Inclusive, a agora faixa em aí 2000. embaixo do vídeo está falando sobre a simbiose perfeita, tá? Eu botei uma faixa Sim, embaixo ali, tô falando vendo sobre aqui. você e tal. Certo. Então, esse, né, o Simbiose Perfeita é o volume 1, eu pretendo fazer o volume 2, e como a gente não tem recurso para investir em todos os lados, talvez a ideia de fazer novas gravações de música, que hoje em dia a gente nem faz mais CD, né? É Poderia verdade. fazer algumas coisas para colocar nas plataformas digitais, mas aí vou ter que avaliar a questão Esse CD que financeira. você postou no Spotify, nessas plataformas todas ainda? Não. Atualmente eu estou conversando com o André Pontes, aqui da cidade. Ele tem um estúdio de gravação. Os 2 últimos sambas que eu gravei em estúdio foi no estúdio AP, né, do André aqui. E recentemente eu passei para ele umas 2 músicas para ele colocar no Spotify através do canal que ele tem no Spotify. Mas agora eu não estou me lembrando quais foram as faixas que foram colocadas lá, né? Pode procurar por André Pontes, né? E através do canal do André Pontes no Spotify tentar achar as Sim. minhas obras do Malafaia. Rodrigo, nós estamos com 52 minutos e já estamos indo para a fase final. Então, posso fechar? Então? Não, você tem mais alguma pergunta para fazer para ele? Não, é só agradecer a presença do Malafaia hoje aqui e pedir desculpa pelas falhas técnicas. Isso. Mas deixa ele dar a palavra final. Sim. Malafaia, você tem alguma coisa para falar aí, por favor? Que a gente vai encerrar. Já está quase 1 hora, rápido, né? Passou o tempo. Sim. Rodrigo, essas coisas, né, quando a gente faz ao vivo, acontece, né, cara? Então, acontece no palco, acontece nos estúdios, enfim, faz parte do processo. Eu também agradeço muito aí a oportunidade, né, de falar com uma quantidade maior de pessoas fora da região em que eu moro. E, né, tenho uma página no Facebook do Malafaia, o meu canal no Instagram é @do_Malafaia. Tenho um canal no YouTube onde eu postei poucas coisas e tal, mas está lá disponível também. E estou aí com essas ideias de trabalhar também em relação às questões de combate à fome. Se alguém se interessar em conversar sobre isso, né, pode procurar aí através de vocês ou através das redes sociais para entrar em contato comigo, para a gente desenvolver novas parcerias e tocar os sonhos para frente, né? Porque são os sonhos que acabam nos levando adiante, né? Verdade. Quer dizer que a aposentadoria ficou para depois, né? Sim, mas é aquele tipo de coisa. Né? Dizem que quando a gente faz o que gosta, o que a gente realmente está a fim de fazer, isso não é trabalho. Né? É verdade. Isso é verdade, cara. Você faz com muito prazer, é uma honra, né? É uma diversão. Né? Sim, é meio assim também um pouco daquilo
de você achar meio que tem uma certa obrigação de devolver para a sociedade o que você colheu, né? Eu sou filho de operário, tal, consegui fazer uma boa faculdade e tal, e nunca tinha feito uma devolutiva para a sociedade. Então, estou fazendo esses trabalhos agora de doação e tentando contribuir com as minhas ideias aí para tentar solucionar esse grave problema de uma maneira diferente do que já foi tentado até hoje. Certo? Certinho. Então, é isso aí, então, meu. Opa, pode falar. E assim, o que eu vou estar mais focado agora nos próximos meses é na criação de uma ONG para gerir um fundo municipal para doação permanente de alimentos aqui na cidade, né? Para ser um projeto piloto, aí se ele der certo, aí tentar conseguir expandir a ideia do plano estadual, federal, enfim. É isso aí. Estamos chegando no final. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Malafaia. Eu quero só fazer um anúncio aqui, JC. Muito obrigado, Wander, que ainda está conosco. Ele aceitou nossa proposta de participar do programa, né? E vai nessa, Rodrigo. Não, é só para fazer um anúncio aqui para as pessoas que eu mesmo volto aqui no nosso programa só no domingo que vem, junto com o JC. Até domingo, pessoal. Um abraço a todos. Felicidades. Deus abençoe cada um. Falou, obrigado, gente. Até a próxima.